Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o relatório de dinâmica coletiva da semana de 19 a 25 de janeiro de 2026. Janeiro de 2026 é o limiar da expansão com consciência e lucidez. Se você quer saber mais sobre essa dinâmica do mês, acesse o card que eu vou colocar aqui no canto do vídeo. As palavras-chave dessa semana são ajuste sob pressão, uhul e muita! Coerência testada, regulação do poder interno, lucidez diante do limite. A semana reposiciona o eixo interno. Ela não acelera processos, pois as próximas decisões ganham peso real. O campo coletivo entra em um ponto sensível de refinamento estrutural. O que foi organizado nas semanas anteriores agora passa por um teste mais rigoroso de sustentação. Ideias, vínculos, discursos e planos que pareciam coerentes em teoria começam a revelar se possuem base emocional, energética e prática para seguir adiante sem gerar desgaste ou qualquer tipo de ruptura. Nada nessa semana acontece de forma abrupta por acaso. Então é aquela semana que a gente precisa dar uma segurada no tranco. Não tem o que fazer. Tudo é ajuste silencioso, porém sob pressão crescente. A travessia é do controle para a lucidez aplicada. Então, há uma mudança clara no tom coletivo. A energia que vinha exigindo contenção rígida começa a pedir governo consciente da própria força. É tipo assim, não adianta nada a gente ter um carro super potente se a gente não sabe a hora de acelerar, desacelerar e frear. Então, é isso que essa semana está ensinando a gente. O campo não favorece repressão, mas também não sustenta impulsividade. Aqui a gente está pedindo muito, tá se pedindo muito equilíbrio da gente, muita consciência, muita lucidez e autocentramento, porque quem está no próprio eixo dificilmente perde o controle. Por isso que é sempre importante a gente ter equilíbrio emocional. Onde há força acumulada sem direção, surge tensão. Onde há lucidez, essa força se transforma em o quê? Visão ampliada. O campo não pergunta quanto você aguenta segurar. Ele pergunta: você sabe sustentar a sua força sem descarregá-la? A resposta não vem em palavras. Ela se manifesta em atos, reações, conflitos evitados ou ampliados e na forma como cada um lida com os limites. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a atravessar os dias com mais clareza, vale se inscrever no canal e ativar as notificações. Os relatórios saem toda semana e sempre acompanham o ritmo da malha coletiva. O verdadeiro trabalho acontece no invisível, porque durante esse ciclo, muitas decisões são tomadas antes de chegarem à consciência racional. É comum observar mudanças repentinas de interesse, irritação com caminhos antes tolerados, perda de entusiasmo por dinâmicas desgastadas, necessidade urgente de reorganizar prioridades. Quem faz tudo não faz nada. Desejo de alinhar as escolhas práticas com os valores reais. Quando a gente fala de alinhar, né, as escolhas práticas com os valores, se pergunta quais são os seus valores internos. Porque os valores sociais, eles não têm relevância. Desculpa, eles não têm relevância. O que tem relevância é o que faz sentido para você. A gente precisa viver com mais autenticidade, ao invés de viver um papel social em que torna a gente infeliz, limitado e frustrado. O campo favorece menos a ação visível e mais a regulação interna lúcida. Quem tenta forçar movimentos externos sem esse ajuste tende a encontrar resistência imediata. Esses dias estão focados na regulação.
A vida atua como um editor rigoroso. Ela não confronta diretamente, ela pressiona para revelar onde há excesso, rigidez ou fragilidade. Projetos imaturos pedem pausa, vínculos baseados em controle pedem urgente revisão, agendas infladas se tornam totalmente insustentáveis e a expansão continua disponível, mas apenas para aquilo que suporta a pressão sem romper. A expansão exige correção de rota. Por isso, muitos podem sentir frustração súbita e esclarecedora, atrasos que evitam decisões impulsivas, conflitos que surgem onde limites não estavam claros, convites que pedem sentido quando analisados com calma, necessidade de dizer não para evitar desgaste maior. Nada disso representa perda. Na verdade, é contenção preventiva de danos e economia de energia vital. E você aí do outro lado? Sua semana começou na ordem e progresso ou no caos e socorro, meu Deus? Conta aqui nos comentários. Se você quiser, é claro, porque aqui o livre-arbítrio impera, cada um faz o que está afim, desde que haja respeito entre as partes. A sombra coletiva da semana se manifesta com mais intensidade quando há dificuldade em lidar com limites. Se vocês observarem, essas questões que estão acontecendo nos Estados Unidos, o que é? É uma dificuldade de lidar com o limite por parte dos Estados Unidos em invadir territórios. A gente vê a história humana, né, mais atual, os Estados Unidos participando de todos os conflitos. O que é isso? Um arquétipo social que não aceita limites. E quem não aceita limite corre o risco de ser podado. Por isso que é importante essa semana a gente ter atenção com os nossos limites e com os outros. Por quê? Porque podem ocorrer explosões emocionais totalmente desproporcionais, agressividade verbal ou reativa, intolerância à frustração, disputas de poder em pequenas situações, impulso de confronto desnecessário. Então, essa é uma semana que a gente tem que ter atenção com o que está acontecendo geopoliticamente, né, a nível global, e também o que está acontecendo do nosso lado e na nossa rotina. Essa semana é ideal a gente evitar conflitos a todo custo, porque as pessoas podem perder o controle, e isso pode ser um risco. Uma briga de trânsito pode se tornar algo enorme e não precisava se você desse uma respirada e não enfiasse a mão na buzina com tudo. Então a questão não é você tá certo ou errado, eu tá certo ou errada, mas sim a gente se preservar. E essa semana ela ensina de forma muito clara: ajustar não é recuar, é evitar rupturas evitáveis. Então é ideal que a gente tenha nessa semana mais senso de autopreservação e precaução. O corpo, as emoções e o campo mental atuam como instrumentos de leitura fina e imediata. Sinais comuns, para vocês observarem, eu me coloco na roda também. Tensão corporal sem causa aparente. Cansaço rápido em ambientes carregados. Irritabilidade diante de ruído, desordem ou pressão. Necessidade maior de silêncio e espaço. Meditar nesse momento é preciso, é necessário, é vital, super recomendo, já fiz a minha meditação hoje. O corpo não está frágil, ele está reagindo à sobrecarga do campo e sinalizando onde a força precisa ser regulada, não descarregada. Vamos ter autocontrole. A semana favorece autocontrole e contenção consciente. Revisão estratégica de decisões recentes, ajustes discretos em planos para o ano, conversas honestas e sem disputa, organização prática da vida cotidiana, redução de excessos antes que virem conflitos. O campo responde à lucidez aplicada, não à imposição. A semana desfavorece confrontos diretos motivados por orgulho, raiva e disputa de poder. Decisões tomadas sob pressão emocional ou necessidade de controle.
tentativas de acelerar processos que ainda pedem maturação, imposição de vontades sem escuta ou negociação, exposição excessiva em ambientes carregados ou conflituosos, insistência em dinâmicas já tensionadas. Então tenham atenção com finais de ciclo, não tenta esticar a corda, solta. Ações impulsivas para provar força ou não perder espaço. Temos aí como exemplo prático os Estados Unidos. Discursos inflados que ampliam a polarização. Viver em polarização é uma grande ignorância de ambos os lados. Não existe preto e branco, mas sim diversas cores, diversas nuances. E todo mundo tem a sua própria perspectiva. Inclusive, as pessoas têm o direito de serem idiotas, assim como você tem o direito de se preservar e não interagir com essas pessoas. Então, não é para entrar em conflito, é para bater de retirada. E assim, negligenciar os sinais que o corpo dá quando ele visita determinados ambientes. Porque o corpo, ele é a nossa primeira comunicação. Inclusive, se a gente parar para analisar, o corpo se comunica de uma forma muito mais autêntica, muito mais fidedigna do que quando a gente está falando, porque quando a gente está falando surgem filtros, quando a gente está se movendo, não. Então, a gente sente os ambientes, a gente sente as pessoas. Não existe nada mais contagioso do que o campo emocional. Então, assim, um reclamão, ele detona a roda de conversa, assim como uma pessoa bacana, animada, cômica e leva. Então, deem mais atenção aos sinais que o corpo de vocês está dando para vocês. O campo retira a sustentação rapidamente quando há rigidez, impulsividade ou uso inconsciente da força. Avançar sem regulação nessa semana não gera ganho, gera desgaste, conflito e risco de ruptura desnecessária. A orquestradora anciã observa que a energia simbólica dessa semana é da arquiteta do alinhamento sob pressão. Ela não acelera processos frágeis. Ela não sustenta expansões baseadas em força bruta, a verdadeira força inteligente e refinada. Ela testa a maturidade emocional de quem deseja avançar. Seu princípio é inequívoco: força sem governo se torna destrutiva. O convite da orquestradora anciã não pede confronto, mas sim o governo da própria força. O ciclo pede silêncio e precisão para escolher contenção em vez de descarga, retirar-se de disputas, reduzir estímulos antes que a tensão escale, reconhecer limites sem vivê-los como derrota, transformar pressão em clareza, não em reação. Sustentar silêncio onde antes poderia haver explosão. Ela lembra: nem toda força precisa ser usada, algumas precisam ser refinadas. Quem aceita esse convite atravessa a semana preservando energia, relações e integridade. Quem o recusa aprende pela fricção. E tá tudo bem, pois todos os caminhos levam à evolução, até os que a gente perde o controle. A síntese sábia do ciclo anuncia que esse período não pede salto, ele pede regulação antes de expansão. Quem ajusta agora atravessa com menos perdas. Quem insiste em avançar reativamente amplia conflitos desnecessários. A expansão segue em curso, mas apenas onde há lucidez suficiente para sustentar o próprio poder. E agora, a síntese energética de cada dia para você organizar a sua rotina. 19/1, segunda-feira. E aí, como é que foi o dia? Conta para mim aqui se o que aconteceu com você realmente bateu aqui na análise da malha coletiva. O dia inaugura a semana com recolhimento e alta sensibilidade ao ambiente. Ruídos, pressões e conflitos são mal tolerados. O campo pede observação interna e contenção de reações impulsivas. 20/1, terça-feira. Mudança de percepção e ampliação de consciência. Ideias novas surgem, mas ainda sob uma certa pressão.
É um dia de avaliar as consequências antes de agir ou responder. Então, assim, amanhã não é amanhã terça. Não é o dia de você pegar o celular, olhar a mensagem e responder rapidamente. Dá uma respirada, solta o celular e vê o que você vai fazer. Não é um dia interessante de se tomar decisões ali que podem mudar a sua jornada. Dia 21/1, quarta-feira. A energia se torna mais prática. Ajustes objetivos reduzem tensão acumulada. Simplificar rotinas e cortar excessos evita conflitos futuros. 22/1, quinta-feira. Clareza emocional se intensifica. Verdades emergem com força e pedem maturidade. O risco está em reagir, a sabedoria está em reconhecer. 23/1, sexta-feira. Dia de alinhamento entre intenção e realidade. Planejar, revisar e estruturar protege contra decisões tomadas sob pressão emocional. 24/1, sábado. O corpo assume papel central. Excesso de estímulos gera irritação. Respeitar limites físicos e emocionais evita desgastes e descargas agressivas. 25/1, domingo. Integração e estabilização. A tensão diminui quando há aceitação dos ajustes feitos. O dia prepara o campo para movimentos mais firmes adiante. Bom, por hoje é isso. Semana que vem tem mais. Se esse vídeo te lembrou alguém, compartilha. A experiência humana está cada vez mais confusa e caótica. É importante, né, a gente poder dar uma ajuda pro coleguinha do lado. Canalizado por Carolina Giacomo.